Segunda Reis 4, verso 8. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: veio que este que passava sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando, ele a pôs diante do profeta, e este dissera a seu moço: disse, eis que tu tens tratado com muita abnegação. E o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então o profeta: se há o que há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando-a, ela a pôs à porta, e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçará um filho. E ela disse: meu senhor, homem de Deus, não mintais a tua serva. 17. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quanto fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar, de receber a tua palavra. Pai amado, que seja uma palavra vinda diretamente do teu trono, que seja o Senhor falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Que seja um tempo agradável na tua presença, para a honra e glória do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Essa passagem me chama a atenção logo no início. Eliseu, ele sempre passava por Sunem. Por quê? Eliseu, ele ia para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é onde os profetas oravam, amém? E eu percebo nessa mulher uma sensibilidade de observação. Imagina eu e você aqui em Rio Preto, eu não sei onde você mora, e imagina você observando. Por exemplo, eu sou pastora, então todos os domingos, 5h30, eu saio da minha casa para vir para a igreja. Então eu imagino que as minhas vizinhas já sabem disso, o meu porteiro sabe disso, porque eles me conhecem. Da mesma forma você, amém? E essa mulher, ela teve uma sabedoria. Ela entendeu que eu vou trazer esse profeta para minha casa, porque eu creio que ele é um santo homem de Deus. Só que quando ela trouxe esse profeta para a casa dela, ela não tinha interesse em nada, amém? Mas a palavra do Senhor fala o quê? Que depois de um tempo, Eliseu chega e pergunta para ela: o que você quer? E ela fala que não precisa de nada. Talvez se hoje chegasse o Senhor para você, ou algum profeta, ou alguém, e chegasse e falasse assim: o que você precisa? Você teria uma resposta? Algo imediato: eu preciso disso. Ou talvez você falaria assim: ai, não sei. Ou talvez você teria uma lista de coisas. E aí eu percebo que Geazi também era um servo observador. Porque mesmo ela dizendo que não precisava de nada, ele viu que naquela casa faltava um filho, amém? E a mesma mulher que reconheceu Eliseu como um santo homem de Deus, foi a mesma mulher que no verso 16 disse: não mintas para a tua serva. Isso eu tenho
uma observação para fazer, que aquela mesma mulher cheia de fé, que olhava para aquele homem e acreditava que ele era um profeta, um homem de Deus, nesse momento, ela já estava achando assim, não faz isso. Por quê? Foi algo que, sabe quando dá aquela palavra te cutuca na alma, no espírito? Foi o que aconteceu com ela. Enquanto o profeta estava indo lá e estava tudo certo, eu imagino que ele entrava, comia, batia um papo. Mas aí o dia que ele falou assim, o que queres que eu te faça? Você quer que eu fale com o rei, com alguém? Ela, não, está tudo certo. Mas na verdade não estava, amém? E aqui ela teve uma incredulidade e ela simplesmente falou o quê? Não mintais para a tua serva. E eu observo que nesse momento ela teve pouca fé, uma incredulidade. Mas aí veio que ela concedeu a luz no tempo determinado. Então o profeta chegou e falou assim, daqui 1 ano você terá um filho no tempo determinado. E se cumpriu, amém? Então vamos continuar. Então esse filho é uma promessa do Senhor, um presente de Deus, amém? Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai e estava com seus segadores. E disse a seu pai, ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o para sua mãe. Ele tomou e o levou à sua mãe, cujos seus joelhos ficou sentado entre o meio, até o meio-dia e morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus. Olha só a fé dela de novo. Ela não pôs o menino na cama dele. Ela não pôs o menino na cama dela. Ela pôs aonde? Na cama do profeta. Fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse, manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao encontro do homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. E ela disse, não faz mal. Então fez abardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda e te detenhas ao caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela e depois foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e disse-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Vamos parar por aqui. Tem tradução que fala, tudo bem, tem tradução, tudo vai bem, eu não sei qual é a sua tradução. E aí eu me deparo com uma questão. Deus presenteia ela com um filho, que ela nem tinha pedido para o profeta. E aí ela se depara com a morte do filho, e aí aquela fé que ela tinha lá no início do verso 8 voltou, porque no 16 ela achou que o profeta estava errado, que não ia ter filho. Mas aí o filho veio, e a fé dela foi estabelecida, amém? Só que aqui ela falou assim, tudo vai bem. Ela mentiu? Ela mentiu. Na verdade, ela fez o quê? Ela não quis falar nem para o marido, porque o marido questionou ela. Por que você está indo ver o profeta? Não é festa, não é sábado, mas ela foi. Ela meio que saiu sem dar muita satisfação. Porque tem momentos da nossa vida que não adianta a gente sair falando para todo mundo. Geazi não ia resolver nada, o marido não ia resolver nada. Quem que ia resolver? O profeta. O que eu aprendo com isso? Que Deus nos ensina que eu e você, na nossa caminhada, a gente vai ter época que vai estar muito bem com Deus, como ela teve com o profeta, mas vai ter momento que a gente vai passar por uma tribulação, amém? Você já passou por tribulação? Há muito tempo atrás. Faz tempo. E nesse momento, quando a gente está atribulado, a gente precisa ter uma consciência do que falar e para quem falar. Aqui quando ela diz,
tá tudo bem. Ela, na verdade, ela profetizou que estava tudo bem. Porque ela acreditava que aquele mesmo Deus que deu o filho para ela, que ela era incapaz de ter um filho, é o mesmo Deus que ia ressuscitar ele. Na nossa caminhada, a gente precisa entender isso. Que o mesmo Deus que te prometeu lá atrás coisas... Gente, eu sou convertida vai fazer 19 anos só. Tem coisa que Deus me prometeu que ele ainda não cumpriu. Já aconteceu isso na tua vida? Tem promessa que Deus prometeu que ainda não cumpriu? E que no meio do caminho você fala assim, tá morto. E aí? Aí é a hora de pôr a fé em prática. Não, vai tudo bem. Vai tudo bem. Provérbios 24:10 fala assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem tradução que fala que a tua fé é pequena. Então, quer dizer, é na hora da nossa tribulação, da nossa angústia, é que a nossa fé é provada, amém? E às vezes eu e você, a gente passa por certas lutas, certas provações que a gente vê lá, tá morto, acabou, não tem jeito. É o casamento, é a vida financeira, eu não sei o que é. E aí você começa o quê? Murmurar, questionar, reclamar. E você esquece de ir falar diretamente com aquele que é dono do ouro e da prata, que resolve o teu problema. E a gente precisa entender isso. Essa mulher, ela fez o quê? Eu vou profetizar. Ele está morto, mas eu vou profetizar. Ela tentou o quê? Eu vou pôr na cama. Quem sabe eu pondo na cama, ressuscita. Às vezes você vai fazer o quê? Está lá morto o meu sonho, o meu projeto, o meu casamento. Eu vou orar, eu vou jejuar e você está vendo que está lá morto. Mas vai ter momentos que você vai ter que tomar uma atitude. O que é atitude? Você vai pegar a jumentinha e você vai, sebo nas canelas. E eu vou clamar ao meu Deus, que é de onde vem o meu socorro. Amém? Em 1 Pedro 5:7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que no dia da nossa tribulação, da nossa angústia, a gente lembra de 1 Pedro 5:7? Sabe aquele dia que tem aquela conta para pagar? Aquele dia que aconteceu algo terrível? Já aconteceu na minha vida, talvez na sua ainda não. E você se acha sem saída? Você se encontra numa situação sem solução? Aqui fala o quê? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que eu aprendo? Que o dia mau é o dia que você tem a oportunidade de aperfeiçoar a sua fé. É na hora que a sua fé é provada. Olha para o seu problema, para a sua adversidade, como uma oportunidade de milagre. Quem quer milagre? Quem não quer milagre? Porque tem gente que não levantou a mão. Não entendi. Quem quer milagre? Você acabou de responder que você vai ter o quê? Problema. Adversidade. Que você vai ter confusão às vezes. Talvez você vai ter morte. Você vai ter muitas coisas, porque para ter milagre tem que ter problema. Então, quando a gente vê testemunhos de milagre, e eu tenho um testemunho para contar faz um mês e o pastor está me segurando. Domingo você precisa vir na igreja, que é o dia que a gente vai contar em nome de Jesus. Mas para você chegar no milagre, você passou pela prova, pela luta, pela dor, pelo choro, pelo clamor, pela ira. Ou só eu? Às vezes passou pela murmuração, pelo questionamento, se descabelou. Mas você precisa crer em algo. Que mesmo passando por tudo isso, lá no final, você serve a um Deus que resolve problemas, amém? E o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então o mesmo Deus dessa época é o nosso Deus, amém? Aqui fala assim, chegando ela, pois, no 27, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então chegou a Geazi a arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixa, porque a sua alma está
em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. 28, disse ela, pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganeis. Aqui, ela ficou revoltada com o profeta. Ela chegou no profeta e falou, eu não pedi filho nenhum. O Senhor me dá para me tirar? Quantas vezes você saiu do mundo, aceitou Jesus, chegou na igreja e aconteceu um problema e você falou assim, foi para isso que o Senhor me tirou do mundo? Você nunca fez isso? Eu já. Eu falei, eu estava lá no mundo, bebia, dançava, tomava meus goró, fazia tudo. O Senhor me chama para a igreja, eu acho que vai ser rosas e no meio das rosas tem o quê? Os espinhos. E um dia eu cheguei para Deus e falei assim, peraí, foi para isso que eu vim para a igreja? Eu achei que ia dar tudo certo. Mas é nessa hora que a nossa fé é provada. É nessa hora que Deus olha para a gente e fala assim, essa daí é crente de verdade, porque ela aguenta o tranco. Gente, se ser crente fosse fácil, a igreja estava cheia. Ser crente tem que ser para quem realmente está determinada a viver na tribulação, na luta e passar por ela dando glória a Deus. Mas de vez em quando a gente dá uma murmuradinha, igual ela que chegou no profeta e falou, peraí, eu pedi filho? Ela não pediu. Às vezes você não pediu. Às vezes tem coisa que Deus te deu que você nem pediu. Eu tenho coisa que eu nem pedi e Deus me deu. E aí no meio do caminho, eu lembro que eu ainda muito nova, 20 e poucos anos, eu ainda sou muito nova, mas... Quando eu assumi a igreja lá em Tanabi para ser pastora, gente do céu. Falei, Deus, eu não pedi não, viu? Tô só te avisando. O negócio tá difícil aqui. E eu ainda me achava tão inexperiente, tão incapacitada, e às vezes vinha uns problemas grandes, que eu falava assim, ó Deus, tô te lembrando que o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eu estava na minha. E às vezes acontece isso com você. Às vezes você fala assim, Deus estava tão quieto aqui, está tão bom. Posso te falar uma coisa? Quando tudo está quieto, significa que tem alguma coisa errada. O bom do crente é quando você está incomodando o capeta. O bom do crente é quando você está lá atormentando o Satanás, porque você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo as coisas, tua casa está sendo abençoada, e quando você ora na sua casa e você profetiza, você está lá mais ou menos? Não! Deus te chamou com uma espada nas mãos, essa é a nossa espada, amém? Então pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir enfermidade, problema financeiro, que o diabo tem que olhar para você e falar assim, peraí, que essa daí não tem mais jeito não. Eu tento tudo quanto é lado, ela não abandona Deus, ela dá glória a Deus, ela vai para a igreja, ela, igual hoje, canta os louvores de alegria, que alegria é essa? Não tem nada o que comer dentro de casa, a força vai cortar, o marido está indo embora, o filho está nas drogas, mas ela está lá dando glória a Deus, que mulher é essa? É uma mulher, é um homem que vê as coisas espirituais e não as coisas naturais. E é isso que eu aprendo com essa mulher. Por mais que no meio do caminho a gente dá uma murmuradinha, uma reclamadinha, mas aí a gente volta pro foco, ela foi o quê? Pro pé do profeta. Hoje você não vai pro meu pé. Tem muita igreja que beija o pé da bispa. Aqui você não precisa beijar não. Por mais que meu pé é bonito, que eu vou na podóloga ali da nossa igreja abençoada, mas você não precisa beijar para ser abençoada não. Você vai para o pé, você vai para o altar de Cristo. Você vai para a cruz. E aí você lá vai derramar o teu problema. E por mais que muitas das vezes, igual fez aqui Geazi, ele quis tirar ela de perto. Às vezes você está na presença de Deus e tem gente querendo te tirar da presença de Deus. Quer te tirar a fé, a esperança. Às vezes você está lá profetizando, a pessoa fala, não, mas não vai dar certo não. Provérbios fala que a vida e a morte está na língua, está na boca. Então profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre o problema. Profetiza sobre a tribulação. Sobre a finança, sobre o marido, o casamento, o filho. Eu não sei o que você tem passado. Mas vai lá. Corre atrás. Faz igual essa mulher. Corre. Corre e vai atrás. E aí se a gente continuar o texto, fala o quê? Que
ela pôde abraçar o filho. No 36 fala, então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E ela chamou e apresentou ela ao profeta e disse, toma o seu filho. Ela entrou, lançou aos pés, se prostrou em terra, tomou o seu filho e saiu. É essa hora que você pega a tua bênção. Na hora que todo mundo pensa assim, já não tem mais jeito. Já vamos enterrar porque essa batalha ela já perdeu. Ó, ele já não tem mais jeito. É nessa hora que você vai entrar, ele vai te chamar. Ele não chamou todo mundo, ele chamou ela. Pega teu filho e vai. Eu te prometi, eu te dei. E eu vou restaurar a vida dele. A mesma coisa com você. Quando você chegou na igreja, às vezes Deus te prometeu muita coisa. E às vezes você fala assim, Deus, mas a minha saúde ainda não está bem. A minha vida espiritual ainda não está bem, mas esse é o tempo que Deus fala assim, ó, entra aqui no quarto. Porque se você for ver antes, fala assim, no 33, então ele entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, suas mãos sobre as mãos, e estendeu sobre ele. A carne do menino se aqueceu. Tem horas que você tem que fazer como profeta. Tá tudo dando errado, a tribulação, tá aquele tumulto na tua casa, na sua vida, no seu trabalho. Você vai entrar, você vai fechar a porta, em secreto. E vai falar assim, Deus, põe vida onde não tem vida. Põe vida onde não existe vida. Aquele sonho que eu não acredito mais que vai acontecer, nessa hora que Deus vai pôr o sonho de novo na sua vida. Porque Deus é um Deus que não enterra sonho. Pode demorar, mas Ele não enterra. Quem enterra é o homem, quem enterra é o Satanás que quer fazer a gente desistir. Mas Ele não enterra. Às vezes até nós enterramos. Porque a gente desiste no meio do caminho, porque é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade. Podia ser mais fácil? Podia, mas não é. Então Deus essa noite fala assim, ó, fica tranquila que no momento certo Deus vai entrar no controle, vai fechar a porta, vai fazer o milagre. E quando você vê, você vai já estar saindo de dentro do quarto com o filho no braço. Você vai estar saindo já com a tua bênção, a pessoa vai falar assim, o que aconteceu? Fala assim, eu tenho um Deus. Que na hora certa Ele age. Amém? 2 Coríntios. Quatro. 8. Fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você pode estar passando por tudo, mas você tem um Deus que te levanta, que te guarda, que te protege. A sombra do onipotente está na sua vida, amém? Então, não precisa ficar angustiado. Se a gente abrir Isaías 43:2, fala assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, você pode estar na tribulação que for, que você tem que crer que nenhuma água vai te submergir, nenhum fogo vai te queimar. O inimigo pode tentar na sua vida. E posso te falar mais? Ele vai levantar, sabe quem? Quem você ama, para te afrontar. Ele vai levantar quem te ama para te machucar. Ele vai levantar pessoas que você considera, porque o meu vizinho que eu nem conheço direito falar de mim, eu não vou nem ligar, amém? Mas às vezes ele vai usar pessoas que você ama. Deixa eu abrir aqui, Romanos 8, fala assim, 8:37.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Então não adianta você pensar assim, eu sou vencedora só nisso, eu só tenho paz nisso. A obra que ele começou na minha vida e na sua vida, ele é fiel e justo para terminar, amém? Em Mateus 6 fala que ele cuida dos pássaros que não planta, não colhe, os lírios do campo, quanto mais nós que somos filhos. E às vezes nós nos deixamos cegar para nós e não conseguimos enxergar que nós temos uma leve e momentânea tribulação. Você fala assim, pastor, essa minha leve e momentânea tribulação, já faz uns 3 anos que eu estou nela. Posso te dizer? Se está demorando tudo isso é porque Deus está vendo que você dá conta. Que você aguenta. Porque se você não aguentasse, ele já tinha entrado com socorro. A pastora Cidaia fala assim, é porque você é costa larga, você dá conta. É isso que você tem que entender nessa noite. Deus está no controle de tudo, amém? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Às vezes as pessoas olham para tua casa e não tem nada. Tá lá, uma tribulação só. Mas tudo vai bem. Tudo vai bem. Nessa noite você tem que crer que você serve um Deus das coisas impossíveis. E que às vezes você olha para os lados e esquece de olhar para aquele que é o consumador da sua fé. Daquele que te prometeu uma vida e vida em abundância. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando vida em abundância em tudo. Na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua família, na paz, tudo. Mas no meio do nosso caminho sempre tem algumas pedras, algumas tribulações. E aí você esquece de olhar para aquilo que Deus te prometeu. Às vezes você nem pediu, mas Deus tem te dado. Às vezes você não pediu ministério, mas Deus tem te dado, Deus tem te incomodado. Às vezes você nem pediu, mas Deus está te cutucando lá no secreto para você fazer algo para Ele. Você fala, ai, não sei. Deus te chama, Deus te capacita, amém? Se Ele te capacita, Ele faz com que tudo dá certo. Ele te sustenta, Ele promove uma situação. E você precisa crer nisso. Você tem que fazer como essa mulher, a sunamita. Ela era uma mulher observadora. Ela cuidava de cada detalhe. Você é uma pessoa que serve a Deus. No tempo certo, Deus vai olhar para você e falar assim, o que queres que eu te faça? O que você está precisando? Você tem que ter uma resposta na ponta da língua. Se eu parasse o culto hoje e perguntasse para você individualmente, o que queres que eu te faça? Você teria uma resposta? Ou talvez você fale, então não sei. Posso te falar algo? O que é possível fazer, Deus vai deixar você fazer. Mas o que é impossível, deixa com Ele que Ele faz. Se eu falar para você agora, o que queres que eu te faça? Às vezes você vai falar assim, então, eu queria passar na faculdade, no vestibular. Isso daí você estuda, você faz. Ele te capacita, amém? Mas o que é impossível, aquilo que os seus olhos não conseguem ver nem enxergar, é aí que Ele vai agir. É onde não tem mais vida que Ele vai agir. Mas aonde tiver capacidade sua de fazer, faça você. E Ele vai estar te sustentando, te guiando, te auxiliando. Não é que nós somos independentes. Mas creia que no impossível, aquilo que você olha e fala, não tem mais jeito. É naquilo que Deus está falando, tem. Às vezes é gente dentro da sua casa. Às vezes é gente dentro da igreja. Por isso que a nossa boca, ela é um instrumento na mão de Deus ou na mão do inimigo. Porque mesmo quando você olha e fala que não tem mais jeito, que não tem mais vida, você vai profetizar.
seja sobre o filho morto, como a sunamita, seja sobre o vale de ossos secos, sobre qualquer coisa, você vai profetizar e você vai falar, eu não vou sair daqui, você vai fazer igual a Ana, eu vou ficar aqui chorando no teu pé, Deus. Enquanto eu não dar luz a um filho, eu não vou te abandonar. E aí o que aconteceu? Era possível ela ser mãe? Não era. Mas aí ela teve Samuel. Sara, podia ter filho? Não. Mas aí Deus fez. Então, se eu creio num Deus, que Ele é um Deus o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente, eu tenho que crer que aquilo na minha vida, que eu olho e eu falo, não tem mais jeito. É lá que Deus vai agir. É lá que vai ser o milagre, amém? Milagre é uma oportunidade do quê? De aperfeiçoar a minha fé. É uma oportunidade que Deus está me dando de testemunhar o milagre. Teve época na minha vida que eu falei assim, Deus, eu não quero testemunhar mais nada, tá bom. Porque ó, as pancadas estão sendo para tudo quanto é lado. Mas se a gente fala isso, aí um dia Deus ministrou comigo, então você quer viver numa vida normal. Ou você quer viver no sobrenatural? Porque viver no sobrenatural de Deus é isso. O sobrenatural de Deus é você olhar para o teu armário e ver que não tem comida e falar assim, eu profetizo que vai ter. E você vai profetizar detalhes. Eu já testemunhei aqui, detalhes, que esses dias eu falei o quê? Estou com a vontade de comer eu nem pedi para Deus. Tem hora que você não precisa nem pedir e Deus faz. Ah, eu queria tanto comer um doce lá de Schmidt, aquele docinho caseiro. O que Deus fez? No outro dia, gente, a pessoa chegou com uma sacolinha de doce. Ninguém sabia. Quem sabia era meia dúzia de gente, ela não sabia. Ou seja, tem coisa que Deus vai fazer que às vezes você só vai pensar. Ou senão Deus vai fazer coisas que igual aconteceu comigo. Eu sonhei. E aí eu vou testemunhar domingo. Amém? Você só tem testemunho para contar se você sonhar. Se você profetizar, se você crer. Amém? Aqui a maioria sabe. Eu estava grávida no meu segundo filho. Segunda, não sei. Logo no início da gestação eu perdi. E naquele dia eu falei para Deus, tá bom, eu já tenho o Kelvin, ele é uma bênção, não quero mais, Deus, obrigado. Mas é o meu plano ou o plano de Deus? É o de Deus. Aí veio a Nicole, toda trabalhada no loiro, quer dizer, Deus estava caprichando. Entendeu? Talvez se tivesse vindo naquela época eu não ia nascer tão caprichada. Mas no dia, você acha que eu pensei isso? Me deu um desespero. Me deu... E ainda eu chego na igreja, uma irmãzinha virou para mim e falou assim, pastora, a senhora não acha que a senhora deve confessar algum pecado porque a senhora perdeu esse filho? Falei, oi? Como assim? A dor já era muita, aí a pessoa vai lá e... E às vezes acontece isso comigo e com você. Você já está lá na sarjeta, a pessoa vai lá e pisa, igual na barata. Mas é nessa hora que você tem que levantar do pó. E falar, peraí, eu tenho um Deus, que Ele é um Deus que toma conta do oleiro, e Ele vai catar esse pó, esse barro, e Ele vai amassar e fazer um vaso novo. E Ele vai fazer, além de um vaso novo, Ele vai encher de azeite, de unção, de glória. Porque aí a pessoa vai olhar para você e falar assim, peraí, o que está acontecendo? Essa pessoa não tinha capacidade humana, não tinha estudo, não tinha nada, o que está acontecendo? Quer experimentar é Deus, vai passar pela prova e depois você vai ter um milagre. É isso aí. As coisas de Deus são loucura para o mundo. Porque Ele levanta aquele que o mundo não dá crédito. Ele capacita aquele que está lá jogado. E aí Ele levanta, não só levanta, mas Ele levanta com autoridade. Mas para isso você tem que tomar posse da palavra. E não se conformar com a situação. Eu falei assim, o diabo já tentou na minha vida tudo quanto é lado. Casamento, finanças, filho, tanta coisa.
que eu falo assim, tem hora que eu devo dar trabalho para ele, que ele deve pensar assim, o que será que vai abalar essa baixinha? Tem hora que a gente descontrola, sim, que a gente... Mas aí, a gente lembra que eu tenho que olhar não para o tamanho do meu problema, mas para o tamanho do meu Deus. Que Ele está no controle de tudo, amém? Que no barco que eu tô tem um Jesus ali. Que pode vir a tempestade que for, que Ele está ali. Que na hora certa Ele vai mandar acalmar e vai dar tudo certo. Só que na teoria é fácil, amém? Mas na prática, tem que ter joelho ali alicerçado no altar, porque senão não dá conta. Senão não dá conta. E é isso que eu te desafio nessa noite. Olhar não para o tamanho do teu problema, da sua adversidade, daquela pessoa que te afronta, daquela pessoa que te confronta, mas é olhar para o tamanho do teu Deus. E olhar que no momento certo, você vai estar aqui na frente, pegando esse microfone e dando testemunho do milagre. Amém? Você precisa crer que a sua tribulação é só uma oportunidade que Deus está te dando para Ele fazer o milagre na sua vida. E Ele não vai deixar nada de mal acontecer. Por mais que você fale, pastor, eu não estou aguentando. Você aguenta. Aguenta firme aí que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Você precisa crer nisso, amém? Nessa noite eu te desafio a você a não olhar para a tua tribulação, para aquilo que é morte, destruição, vergonha. Às vezes tem coisa na tua vida que você fala assim, que vergonha. Deus, tudo aquilo que é para desonra, é aonde Ele põe para a glória dEle, para a honra dEle. Você tem que crer nisso. Amém? Que você creia nessa noite. Da mesma forma que Deus fez com essa mulher. Da mesma forma que eu li alguns versículos aqui para você. Que Ele te separa no dia da angústia. Ele te separa no dia da adversidade, no dia mau. Mas para isso você tem que o quê? Perseverar. Não se abater. E quando você estiver abatido, sabe o que você faz? Bate a poeira e levanta e continua. Porque o nosso alvo é o quê? A salvação, é Cristo, é até a vinda de Jesus, amém? Ou até Ele levar a igreja, ou até que eu morra. E eu espero em nome de Jesus que eu não morra agora. Agora se for para me levar, pode me levar. Então quer dizer, você não pode olhar e nem ouvir aquilo que o inimigo está colocando diante de você. Mas pega a palavra e fala, peraí, eu creio. Peraí, tá difícil, mas eu tenho um Deus poderoso. Porque a nossa solução, a solução do nosso problema, ela não vem do nosso presidente, do nosso prefeito, do nosso trabalho, ela não vem do marido, ela não vem da esposa, não vem de ninguém, vem de Deus. Vem de Deus. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que nós servimos um Deus que vai além do limite. Ele é um Deus de milagre, Ele vai além daquilo que a gente possa compreender. E é quando eu sou fraco, é porque eu sou forte, porque é aí que Deus me sustenta. É na fraqueza que eu sou forte, porque aí eu olho e falo assim, não, é Deus que está fazendo, não sou eu não, porque se fosse por mim, eu já tinha abandonado. Quantas vezes você já quis abandonar? Chutar o balde, largar tudo, virar as costas? Por que você não fez? Porque foi Deus quem te segurou. Porque sabe aquela hora que você fala, mas se fosse a minha vontade... Mas você não fez, porque não foi a sua vontade. É a vontade do Senhor, amém? Então é tempo de você enxergar as coisas espirituais. Que nem tudo que acontece com você é porque, é normal, é assim mesmo. Não, não é normal. Não é assim mesmo. O que Deus te prometeu não foi viver uma vida mediana. Às vezes nós esquecemos que Deus nos coloca como cabeça e não cauda.
E às vezes nós nos acostumamos a ser cauda e a gente até esquece que é cauda. Ser cabeça é você, peraí, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma unção, porque eu tenho um Deus que me respalda. Sabe quando, por exemplo, tem o Kelvin e Nicole, e às vezes acontece alguma coisa, o Kelvin chega assim, né? Tipo, eu sou o irmão dela. Você já teve um irmão mais velho? Eu não tenho. Eu era mais velha, desse tamanho. Mas o meu irmão, ele conseguia ser menor que eu. Agora ele está maior, mas na época... E um dia o meu irmão brincando na terra, e o menino pegou e falou assim, ô, seu favelado do Pedregal. Quem é de Olímpia sabe quem é Pedregal. Meu irmão, Tata, me chamou do Pedregal. A gente era vizinho do Pedregal. A gente era, é um pé no Pedregal, mas não era. Entendeu? Eu falei, O menino dava 2 de mim. Falei, peraí que eu vou lá dar na cara dele. E eu fui lá e hoje ele é casado com uma prima minha. Eu falava, desce. Ele estava dentro do ônibus, que o pai dele tinha um ônibus. Desce desse ônibus que eu dou na sua cara. Você vai falar do meu irmão, você não vai falar dele. Ele tem irmã. Assim é Deus. Muito mais gentil que eu, lógico. Mas quando alguém te afronta, ele vem e fala, peraí, é minha filha, é meu filho. Não faz assim não. Que na hora que eu levantar, aí você vai ver. Muito melhor do que ter um irmão mais velho é ter um pai poderoso, amém? Que supre a nossa necessidade, que supre a nossa frustração. Porque às vezes a gente coloca a nossa frustração em pessoas. Mas a nossa frustração não tem que ser em pessoas. Nós precisamos ter o quê? O nosso alvo em Cristo. Porque quando alguém me ofende, não está mostrando quem eu sou. Está mostrando quem é a pessoa. Quando alguém pisa em mim, está mostrando não é quem eu sou, mas quem é a pessoa. Então você não precisa rebater. Você pode ficar quieto. Porque na hora certa, Deus vai mostrar quem é e quem não é. E vai te levantar, e vai te capacitar, e vai te honrar. Só basta você seguir no propósito, no plano, no foco, que vai dar certo, amém? É simples. Né? Às vezes nem sempre. Nem sempre. Mas eu quero deixar muito cravado no seu coração nessa noite. No dia mau, é o dia que você tem a oportunidade de aperfeiçoar a sua fé. O dia mau é o dia que você tem a oportunidade de milagre na sua vida. Só tem milagre quem tem o dia mau. Só tem milagre quem tem tribulação. Só tem milagre quem passa por luta. Amém? Às vezes eu era nova da igreja, eu já contei isso para algumas pessoas, eu ia para a intercessão, eu falava, nossa, essas mulheres choram, né? Elas devem ter tanto problema, eu não tenho, graças a Deus, está tudo certo. Mas teve momentos da minha vida que eu ia para a igreja, e naquela época tinha um louvor, né? Tem época que os louvores entram em moda, toda igreja canta. Cantamos de alegria. E eu ficava assim, cantamos de... Eu chorava na hora desse louvor. Porque eu não tinha motivo para cantar de alegria. Eu não tinha motivo para pular de alegria. E eu falava assim, Deus, me sustenta. E às vezes tem momentos da sua vida que você vai passar por isso. Ou você já passou, ou você está passando. Fala, pastora, você está me amaldiçoando? Não, eu estou te trazendo a real. Que não é fácil mesmo. Mas é nessa hora que você tem que ir para o altar. É nessa hora que você tem que vir para o altar e falar assim, eu tenho um Deus que soluciona problemas. Eu tenho um Deus de milagres. Eu tenho um Deus que olha aquilo que o mundo não vê. Eu tenho um Deus que capacita aquele que ninguém dá nada. E nessa noite você vai ter essa oportunidade.
E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu creio que você entendeu a palavra. E eu creio em nome de Jesus, que se tem alguém aqui nesse templo, neste lugar, passando por um dia mau, por uma luta, por uma tribulação, às vezes o diabo tem te tentado a pecar. Olha o que eu vou te dizer, algo sério, vindo do trono. Às vezes o diabo está querendo te levar para caminhos que você sabe que não são os caminhos do Senhor. Você sabe que eu estou falando com você. Deus está te tentando te levar para lugares que Ele nunca mandou você ir. Hoje é o dia que você vai chegar diante do altar. Você que tem passado por algum tipo de luta, tribulação, enfermidade, eu não sei o que é. Eu não vou te perguntar, mas Deus sabe. E você vai chegar no altar e falar assim, Deus, eu creio que tudo isso que eu estou passando é só uma oportunidade de eu testemunhar o meu milagre. Amém? Então eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus.